Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir mais uma vez nos encontrarmos, agradecidos por este dia de vida, por estes momentos que vamos ter juntos estudando a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que clicam no dedinho de joinha no YouTube, que são inscritos no canal. Nós ficamos felizes com vocês. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Socorro Toscano de Souza, de Recife, em Pernambuco. Antônio Sabino da Silva é de Teresina, em Piauí. Terezinha Santana é de Povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia, pedindo orações pelo filho Paulo, que tem uma padaria em Feira de Santana. Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais. Maria Damascena, de Tomeaçu, no Pará. Rosenir Coelho de Castro, do Rio de Janeiro. Também Raimundo, Nonato e Kátia. Lúcia de Maria Stork e todos os demais aí no Rio de Janeiro que nos acompanham. Nós agradecemos. Iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos uma vez mais em Tua presença. Estamos agradecidos por esta oportunidade que nos dás de termos mais um dia de vida, de termos estes momentos para estudarmos a Bíblia junto com centenas de pessoas. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a mente, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os ensinamentos. Nós pedimos uma bênção especial para todos que estudam conosco e que têm suas necessidades, suas lutas, seus problemas. Tu conheces cada um, que sejam abençoados por Ti, que não desanimem, que permaneçam firmes na fé, e também aqueles que nos pedem orações. Pedimos uma bênção especial para Socorro Toscano de Souza, também uma bênção especial para o Antônio Sabino da Silva, para o Paulo, que tem uma padaria lá em Feira de Santana, que seja abençoado por Ti e protegido, também Sidival e Eliana de Guaxupé, a Maria Damascena em Tomeaçu e Rosenir Coelho de Castro e família no Rio de Janeiro e todos os demais que nos pedem orações. Pai, que Tu abençoes e dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana. Estamos estudando o finalzinho do capítulo 4, também o capítulo 5 e o capítulo 6 de Marcos. Estamos na sequência vendo aqui os milagres de Jesus, as curas e também libertações. Estamos vendo algumas parábolas que ele cita aqui no Evangelho de Marcos. E isso tudo nos ajuda na nossa vida espiritual. Ontem nós falamos aqui a respeito da filha de Jairo, né? Jairo era um líder na sinagoga. E quando ele soube que Jesus estava ali, ele correu e se prostrou aos pés de Jesus e pediu que Jesus fosse à sua casa porque a sua filha estava enferma. E enquanto Jesus estava indo, apareceu aquela mulher com fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus e ela imediatamente foi curada. E então houve ali um atraso até que Jesus fosse com Jairo à sua casa. E de repente chega os mensageiros dizendo que a filha de Jairo havia morrido e que não adiantava mais importunar o mestre. Mas Jesus disse, olha, creia somente, não temas, creia. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Nós temos tido às vezes muito temor, nós temos tido muitas dúvidas, nós às vezes achamos que é impossível Deus solucionar nossos problemas, mas Jesus ele nos diz, não temas, creia somente. Precisamos crer, irmãos. E como eu tenho dito para vocês, se o que nós estamos pedindo a Deus não vier aqui ainda enquanto estamos neste mundo, mas temos a certeza de que se nós perseverarmos, se nós não desistirmos da fé, nós estaremos com Jesus onde Ele está agora, preparando lugar para cada um de nós, e ali não haverá mais sofrimento, morte, dor, pranto, enfermidades, não haverá mais nada disso. E nós temos que crer nisso, irmãos, é a palavra de Deus que nos diz. Então não temas, creia somente. Confie em Deus, fique tranquilo e entregue nas mãos de Deus o seu problema. Deus ele vai fazer o melhor. E aqui, hoje, nós iremos comentar um pouco a respeito de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, nos versos de 1 a 6, nos diz aqui: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós, e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse:
Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Penso que talvez tenha sido por inveja que as pessoas ali de Nazaré não aceitaram a Jesus como mestre e criticaram o que Jesus estava fazendo. Ele era conhecido como filho de José e Maria, era o carpinteiro ali em Nazaré. Mas Jesus, ele veio para realizar a missão de salvar a humanidade, não veio para trabalhar a vida inteira como nós trabalhamos, num trabalho comum, mas ele estava sendo preparado para realizar o ministério que começou aos 30 anos, quando ele foi batizado. E então, Jesus, ele viveu a maior parte lá na região de Cafarnaum, da Galileia, ali onde nós estamos falando aqui essa semana, os milagres que ele realizou ali à beira do lago. E Jesus então ele voltou, e veio até Nazaré. Entrou num sábado na sinagoga, como era costume. E aqui nós vemos, irmãos, mais uma vez confirmado no Novo Testamento que Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos, todos eles guardavam o sábado. E muitas pessoas questionam e dizem que não está no Novo Testamento, que nós deveremos guardar o sábado. Mas Jesus guardava, ele é o nosso exemplo. E nós precisamos também, irmãos, pedir a Deus que toque na nossa mente, no nosso coração, nos ajude a entender que é necessário nós reverenciarmos e adorarmos a Deus no dia que Ele deixou para ser adorado, que é o 7º dia da semana. Mas, voltando aqui ao assunto, Jesus então, ele foi questionado, As pessoas disseram, não é este o filho de José, Maria, não é o carpinteiro? E agora chega aqui fazendo esses milagres e os habitantes de Nazaré se sentiam ofendidos. Quem sabe porque Jesus ele estava realizando a maior parte do seu ministério lá em Cafarnaum, talvez seja por isso, nós não sabemos, mas Jesus então disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. E isso acontece também hoje, e tem acontecido ao longo dos séculos. As pessoas, quando aceitam a Jesus, que mudam de vida, eles são rejeitados na própria família. A própria família começa a criticar, dizendo, e agora só anda com a Bíblia debaixo do braço, só anda fazendo orações, antes fazia isso, fazia aquilo, e então eles começam a criticar. Então, às vezes, irmãos, nós, é claro, não devemos revidar, agredir com palavras e brigar porque eles estão falando isso. Não, deveremos nos manter calmos, pacientes e pedir a Deus que nos dê forças para suportar as afrontas que às vezes vêm da própria família e, se for necessário, nós irmos para outro local e ali podermos servir a Jesus, assim como o próprio Cristo fez quando foi para a região lá da Galileia. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele foi rejeitado, como nós já estudamos aqui no capítulo 3, na sua própria família, quando eles foram até onde Jesus estava e quiseram levá-lo embora, disseram que ele estava fora de si. Já havia muitos dias que eles não comiam direito, porque era muito trabalho que ele tinha para fazer. O ministério de Jesus foi muito curto e ele tinha que dar conta do seu ministério. Aqui em Lucas capítulo 4, e no verso 23, nos diz, então ele disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado, médico cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Aqui próprio Senhor Jesus falando em Lucas capítulo 4, no verso 23, e aí Jesus voltou para a Galileia. Quando nós lemos aqui em Marcos capítulo 6, a partir do verso 7, nós vamos encontrar aqui a missão que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus, aqui, capítulo 6, a partir do verso 7, diz, reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar consigo coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele, onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se
algum povoado se recusar a recebê-los ou ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram dizendo a todos que se encontravam que se arrependessem, expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. E agora, a partir do verso 16, fala da morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para que seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha também, chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito a Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça, e prometeu, sob juramento: eu lhe darei o que pedir, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? E a mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora, num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Aqui nós vemos então essa história. Primeiro, nós lemos a respeito de Jesus enviando os discípulos de 2 em 2 para fazerem a missão. Não deveriam levar nada a não ser o cajado, e nem alimento, nem uma muda de roupa extra, nada. E se eles fossem rejeitados na cidade, deveriam sacudir o pó quando saíssem de lá, em atitude de reprovação. E aí vem a história da morte de João Batista. Irmãos, nós sabemos que neste mundo nós estamos sujeitos a sermos perseguidos, a sermos até presos ou mortos por causa da nossa fé. Vocês têm visto o que tem acontecido, as pessoas que não são cristãs deturpando a nossa fé, estão zombando de nós, estão usando imagens de cenas como a Santa Ceia, colocando ali drag queens para simbolizar os discípulos e também o próprio Senhor Jesus. Eles estão afrontando a Deus. E nós temos que saber, irmãos, que somos luz do mundo. Nós temos que viver a fé que nós temos para que as pessoas vejam que nós somos diferentes deles e que nós cremos num Deus que nos criou e cremos em sua palavra, que é viva e eficaz. Nós precisamos, irmãos, estar prontos para sermos testemunhas em qualquer situação e que nós possamos não ficar chateados quando formos rejeitados por causa da nossa fé, mesmo entre os familiares, mas que possamos louvar e agradecer a Deus porque nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos, que é crer no Senhor Jesus, viver como Ele viveu e estarmos nos preparando para o grande encontro muito em breve com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.